O osciloscópio é um instrumento que permite ver um gráfico x, y, onde x é tempo e y é a minha variável, tensão, corrente. No eixo x vai me mostrar o tempo. E no eixo y, uma outra grandeza elétrica qualquer, normalmente tensão. Então seria um gráfico de volt por segundo ou minuto ou hora, depende a escala de tempo. Esse gráfico nos mostra o comportamento de uma variável de tensão à medida que o tempo vai passando. Se eu pegar uma bateria e medir a tensão dela, um voltímetro, e ficar observando, então essa tensão V, à medida que o tempo vai passando, é constante. Mostrar uma reta ao longo do tempo. Se essa bateria tem ligada nela uma lâmpada, então quer dizer que a bateria vai se descarregando. Se eu fizesse um gráfico de tensão em relação ao tempo, vamos colocar aqui, por exemplo, minuto, eu teria algo assim. Ou seja, à medida que o tempo passa, a minha tensão da bateria vai diminuindo de valor. A bateria está descarregando. Esse gráfico que relaciona a grandeza elétrica em função do tempo nos mostra o comportamento, de vários elementos ou várias situações elétricas à medida que o tempo passa, de uma forma resumida. E o osciloscópio faz isso. Ele nos mostra esse comportamento temporal da parte elétrica. Esse comportamento em relação ao tempo pode ser, então, a descarga da bateria, que leva um tempo longo. Isso aqui é um tempo longo. Mas, na elétrica, existem ocorrências muito curtas. Por exemplo, o pisca-pisca de um carro seria representado em forma de gráfico de tempo dessa maneira: lâmpada ligada, lâmpada desligada, lâmpada ligada, lâmpada desligada, lâmpada ligada, desligada. Ou seja, estou representando no gráfico aqui a lâmpada acesa, aqui a lâmpada apagada, aqui a lâmpada acesa e assim sucessivamente. Consigo, olhando o gráfico, interpretar o que está acontecendo de forma física. Na eletrônica, a grandeza de tensão pode possuir valores positivos e negativos. Então, normalmente, o meu zero está no centro e aqui eu represento meus valores de tensão positivos, negativos, e aqui o meu eixo de tempo. Então, quando estudamos melhor a eletrônica, nos acostumamos a ver esse tipo de gráfico. O tempo em que as coisas acontecem são muito mais rápidos. A energia elétrica que nós usamos na tomada é corrente alternada. Corrente alternada significa o quê? Que é uma tensão que está alternando de polaridade. E essa tensão alterna de forma senoidal, ou seja, o meu desenho não é dos melhores, mas essa forma de variação se chama senoide, que possui uma amplitude, isso aqui nós chamamos de amplitude, certo?
se considerarmos do 0 até esse ponto aqui, por exemplo, é 127 volts. E nós temos um comportamento de tempo. Isto aqui é um ciclo inteiro, e esse ciclo inteiro leva em torno de 16,7 milissegundos. 16,7 milissegundos é um tempo muito curto, o que significa que eu vou ter 60 ciclos inteiros de 16 milissegundos, 60 ciclos no tempo de 1 segundo. Então, cada segundo que passa, na minha rede elétrica, eu tenho 60 ciclos ou voltinha. Nosso objetivo não é estudar rede elétrica, e sim entender que na elétrica ou na eletrônica estamos lidando com tempos muito pequenos. Um pisca-pisca pisca 90 piscadas por minuto, ou um pouquinho mais de uma piscada por segundo. As coisas demoram a acontecer, porque a gente enxerga isso. Agora, se isso está acontecendo 60 vezes em um segundo, eu dificilmente consigo ver isso. E é aí que entra o osciloscópio. O osciloscópio vai ser um equipamento que permite enxergar as coisas que nós não conseguimos perceber. Se for fazer um gráfico da descarga da bateria, uma descarga de bateria demora horas até. Então, o gráfico pode ter nesse eixo minutos ou horas. E aqui é minha tensão V. Por exemplo, começando com uma bateria de 12 volts, eu poderia traçar uma descarga. Como eu poderia ver isso acontecendo? Tem uma bateria, uma lâmpada e um voltímetro. Eu observo a minha tensão e marco no relógio tempo 0, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e assim eu vou marcando os valores lidos no meu multímetro. E, unindo os pontos, eu tenho meu gráfico da descarga da bateria. Eu consegui meu gráfico da tensão em relação ao tempo. Eu vou até mudar um pouco o conceito desse gráfico, né? Na física a gente aprende que a tensão em função do tempo. De uma forma mais elaborada, nós estamos vendo a tensão no domínio do tempo. Então, o tempo é o domínio, então eu estou vendo um gráfico de tensão no domínio do tempo, ou um gráfico de tensão em função do tempo. E esse gráfico, lógico, é bem visível. Eu não preciso desenhar o gráfico para ver o gráfico. Se de tempos em tempos eu estiver observando meu multímetro, eu vou ver que os números estão diminuindo, eu vou verificar que a tensão está caindo. Pela observação, consigo entender o que está acontecendo com o meu conjunto. Então, o gráfico, para quem enxerga, demonstra a descarga da bateria, relacionando o tempo em que isso acontece e os valores envolvidos. Isto porque a relação de tempo usada permite que eu consiga enxergar nos momentos fisicamente possíveis, ou seja, eu posso lá cada 10 minutos olhar. Agora, se o tempo muda de minuto para milissegundos, o que é um milissegundo? Um milissegundo é 1/1000 do segundo, ou seja, 1 milésimo de segundo. Em 1 milésimo de segundo, eu consigo enxergar o que acontece, e depois do segundo milésimo, a diferença de 1 milésimo
Eu consigo interpretar isso de uma forma normal? Não, quase impossível. Então eu preciso de algum instrumento, algum recurso que consiga discernir 1, 2, 3, 4 milissegundos. Eu preciso de algum recurso que, mesmo com o tempo muito pequeno, eu ainda consiga visualizar alguma coisa. Como na eletrônica o domínio de tempo vai para valores muito pequenos, então eu preciso desses instrumentos. Para você ter uma ideia, existem osciloscópios considerados rápidos, mas não tanto, que chegam a ter a escala de 1 nanosegundo. O que é 1 nanosegundo? 1 nanosegundo é o tempo que a luz leva para trafegar por 30 centímetros. Ou seja, se eu acender uma lanterna nesse momento, daqui a 30 centímetros ele levou 1 nanosegundos. É meio rápido, né? Considerando que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então, para eu conseguir enxergar isso acontecendo, não vai ser com os olhos, e sim com o auxílio de algum instrumento. É aí que entra um instrumento chamado osciloscópio. O osciloscópio traça um gráfico, primariamente de tensão em função do tempo, só que numa escala de tempo muito pequena. É isso que faz. Lógico, eu posso ter tempos maiores, evidentemente, isso não tem problema. Mas a utilização do osciloscópio, basicamente, é para os tempos pequenos, muito curtos. Então, ele simplesmente faz um gráfico. E como o osciloscópio faz isso? A cada valor de tempo, ele mede o que está acontecendo na tensão. Então, eu tenho a medição de um valor. No próximo tempo, ele vai fazer uma nova medida. No próximo tempo, ele vai fazer uma nova medida. No próximo tempo, vai fazer outra medida. No próximo tempo, vai fazer outra medida. No próximo tempo, vai fazer outra medida. No próximo tempo, outra medida. E assim, eu tenho uma sucessão de amostras obtidas num tempo definido. Como você faria um gráfico ponto a ponto? Então, para cada tempo que eu tiver, eu vou ter um valor lido e memorizado. Memorizado é alguma memória, algo assim. E eu posso ver ele pelos pontinhos, ou posso unir os pontos para ter uma ideia da forma resultante. Enfim, a obtenção ou a visualização do gráfico na tela do osciloscópio nada mais é do que um processo feito ponto a ponto, né, como você faria manualmente se fosse o caso. A esse processo chamamos de aquisição. Então, os dados estão sendo adquiridos. Nessa primeira fase, o que vai acontecer? Eu posso, em forma de blocos, explicar da seguinte maneira. Eu tenho um amplificador de entrada. Esse amplificador de entrada vai adequar o meu sinal que está entrando no osciloscópio para o meu sistema ou para o meu osciloscópio. Aí eu tenho aqui o meu sistema de sample e hold. O que seria sample e hold? Seria tirar uma amostra, ou seja, naquele determinado tempo, pegar uma amostra e guardar na memória. Então, sample e hold, amostrar e guardar. Então, eu vou amostrar e guardar, amostrar e guardar. E aí, eu faço um processamento, que, por exemplo, esse processamento pode ser juntar os pontinhos e mostrar
na minha tela do osciloscópio, o meu sinal de entrada. Então, basicamente, o que o osciloscópio faz é ajustar a entrada, fazer o sample hold, fazer um processamento e mostrar na tela. Lógico que a complexidade do osciloscópio ou a quantidade de opções que eu tenho ou a flexibilidade vai depender de todos esses módulos aqui. Então, o meu amplificador de entrada, ele que vai adequar o meu sinal de entrada para a visualização das ondas. Então, os melhores osciloscópios possuem amplificadores bons, que garantam a fidelidade do sinal, garantam uma coisa chamada largura de banda, que nós vamos explicar mais tarde, e aguenta a imposição de sinais de grande tensão sem queimar o osciloscópio. Osciloscópios de baixíssimo custo, tipo aqueles para PC ou para equipamentos mais baratos, né? O amplificador de entrada é um dos maiores problemas dele. Sample hold. Qualquer conversor AD faz o sample hold. Então, o sample hold é, na verdade, o meu conversor AD. Ele vai transformar o meu sinal, que é analógico, que está variando com o tempo, em um valor definido digitalmente. Ele vai relacionar um valor digital e um tempo. Um valor digital e um tempo. Lógico, a maneira de como isso funciona afeta também a qualidade do sinal que estou vendo. Então, isso aqui, a maneira como isso vai tratar, é que vai ajudar ou não a descobrir as coisas. Por exemplo, se eu tenho uma onda, eu estou pegando as amostras, eu só estou pegando esses pontos. Esses pontos sem amostragem, embora elas existam, elas não foram amostradas. Eu nunca vou saber exatamente se isso aqui é uma continuidade ou se nesse momento houve uma alteração. Então, teoricamente, nesse processo eu perdi a visualização desses eventos porque a minha amostragem, meu sample, minha amostragem, não capturou esses dados. Aí existem osciloscópios que, nesse período de sample, eles veem qual é o máximo valor atingido. Então, eles chamam isso aqui de peak detect, ou detetor de pico. Então, eu também não vou ver a forma de onda fiel. Eu vou ver no osciloscópio, né, nesse próximo sampling, na verdade, nessa próxima amostragem, eu vou enxergar isso aqui na tela. Então, o que eu ganhei nisso? Eu sei que existe um sinal de nível mais alto, mas eu perdi no tempo desse sinal. O tempo que era muito curto, na verdade, virou o tempo de uma amostragem inteira do osciloscópio. Então, se por um lado isso aqui ajuda a perceber um pico, por outro lado eu perdi a noção de tempo desse pico. Então eu tenho que aprender a entender como isto funciona para não ser enganado pelo osciloscópio. E assim existem outros recursos que vão me ajudar a garantir a fidelidade do sinal que estou capturando. Uma vez esse dado capturado em memória, vai haver o processamento. Lógico, eu posso ter uma memória maior e capturar mais dados, e eu posso ter uma memória menor. Uma coisa sempre importante de lembrar: memórias maiores ou tempos de captura maior envolvem tempos irreais. Ou seja, se o osciloscópio está demorando mais para capturar, então ele não vai mostrar na tela um tempo exatamente real, ele vai mostrar um tempo atrasado porque ele demorou para capturar. Lógico, o que eu armazenei serve para
estudo posterior. Eu não estou preocupado em enxergar o que está acontecendo naquela hora, mas eu vou usar os dados memorizados para fazer um estudo do que aconteceu. Quanto menor a profundidade de memória, mais rápido eu tenho o resultado na tela. Isso quer dizer que o osciloscópio te mostra praticamente na hora o que está acontecendo. Isso ajuda muito a você detectar pequenos problemas no momento que você está lidando com o circuito. O processamento é responsável por N situações convenientes para o seu caso. Depois dos dados adquiridos, eu posso fazer medições, usar cálculos matemáticos simples, cálculos matemáticos avançados, fazer máscara de sinal. O que é uma máscara de sinal? Eu posso definir partes em que o sinal não é válido, e se alguma coisa passar por essa parte não válida, ele me soa um alarme, alguma coisa assim. Então isso é muito útil para monitoramento. Então depende muito do que você quer fazer. O poder de processamento do osciloscópio confere ao osciloscópio recursos adicionais de desenvolvimento. Eu posso ter osciloscópios simples, com simples visualização, e eu posso ter osciloscópios mais complexos. O osciloscópio que estudaremos é este aqui, é um da Tektronix. Esse osciloscópio é um bom osciloscópio. Então a nossa dificuldade vai ser mostrar as deficiências do osciloscópio com este equipamento, mas poderemos ver a maioria das funções básicas nele para nosso estudo. Separaremos em duas telas. Uma tela que vai ser só a tela do osciloscópio e uma tela só dos controles. E os controles vão aparecer dessa maneira para que nós possamos visualizar o que acontece ao modificar os controles. Estou observando aqui a onda da rede elétrica. E aqui temos o gráfico, o eixo do tempo e o eixo das tensões. Então, esse é meu gráfico X e Y. Então, sempre nesse eixo aqui, eu vou ter o tempo. E esse tempo pode ser ajustado pelo controle chamado horizontal. Então, aqui eu tenho um controle horizontal em que eu vou ajustar o tempo do traço. Então, aqui eu ajusto o tempo. Quanto mais rápido, mais esticada a onda. Quanto mais lento. E onde eu observo essa mudança de valor? Aqui. Então, observe este comando aqui, ó, esse número. O que esse número está dizendo? 4 milissegundos para cada divisão. Então, eu tenho aqui uma gratícula que me mostra a divisão do osciloscópio. E essa divisão, cada divisãozinha, equivale então a esses 4 milissegundos. Então, se eu modificar esse valor, 2 milissegundos por divisão, 1 milissegundos por divisão. Então, 2, 4, 10, 20 milissegundos. E eu também estou vendo um valor em amplitude. Então, aqui eu tenho amplitude. Amplitude é essa diferença vertical aqui. Então, o que eu tenho nisso? Eu tenho também divisões verticais. Cada divisão vertical vale, nesse caso, 5 volts. Então, para cada divisão que eu estou olhando, vale 5 volts. E essa
divisão essa divisão pode ser modificada, esse valor de tensão pode ser modificada no controle chamado de vertical. Então, nesse controle vertical, eu posso mudar o valor das divisões. Então, aqui, se eu atuar, eu posso mudar esse valor. Lógico, vai mudar a visualização da minha forma de onda. E onde que eu enxergo a variação que estou fazendo? Aqui, canal 1, 5 volts por divisão. Então, se você observar, à medida que eu movimento esse valor, ó, 2 volts por divisão, 5 volts, 10 volts por divisão e assim sucessivamente. Lógico que os ajustes, elas existem para eu adequar a minha visualização da forma de onda da forma mais conveniente possível. Então, eu ajusto esses controles de tensão por divisão ou de tensão e de tempo para que eu possa ver a onda ou detalhes dessa onda. E tem também mais alguns ajustes. Por exemplo, eu tenho ajuste de posição horizontal. O que esse ajuste de posição horizontal vai fazer? Vamos ver. Quando eu mexo nesse ajuste de posição horizontal, eu ando com a onda na horizontal. E, da mesma maneira, quando eu mexo a posição vertical, o que acontece? Eu consigo deslocar a onda verticalmente na tela. Lógico que a posição em que eu coloco a onda me facilita a leitura dos dados, ou seja, a verificação. É como se fosse uma régua. Eu estou adequando a minha onda em cima de uma régua para poder medir melhor, fazendo coincidir, por exemplo, com os tracinhos que me orientam a medição. E assim tem esses ajustes aqui. Então eu posso, por exemplo, a partir desses ajustes, querer observar esse detalhe aqui, o que está acontecendo aqui. Então, como é que eu faço? Eu pego o ajuste posição horizontal e dou uma ampliada horizontal. Então, posso ver detalhes e também posso ver detalhes no vertical, atuando na posição vertical. Então, assim, eu posso operar nos ajustes para ter uma melhor visualização ou da onda completa ou de algum detalhe da onda. Um detalhe muito importante no osciloscópio é o trigger. É um mecanismo que vai me permitir estabilizar a visualização da onda na tela. Então, esse recurso é muito importante para que eu consiga visualizar a onda ou a forma de onda formada na tela do osciloscópio de forma estável, sem ficar correndo. Vamos dar um exemplo disso. Se eu não tenho um trigger, a onda fica aleatória na tela e eu não consigo fazer medidas ou enxergar de forma apropriada. Então eu preciso de um mecanismo que estabilize esta onda na tela. E este mecanismo é este ajuste trigger. Então, quando eu ajustar esse botão,
eu vejo ali uma linha. Quando essa linha intercepta a minha onda, ela fica estável. E eu posso fazer algum ajuste. Da aquisição, que seria a parte de entrada, e o sample hold, eu tenho a minha memorização da onda que está entrando no osciloscópio. A partir desse momento, eu tenho que acionar um sistema chamado gatilho ou trigger. O que ele vai fazer? Ele vai definir um ponto da onda em que vai começar o disparo da minha varredura, ou o início do desenho da onda. E ele define então que esse ponto sempre vai ser o mesmo toda vez que a onda se repetir, fazendo com que eu tenha desenhado na tela a onda sempre começando de um único ponto. Então, o meu resultado é uma imagem estável, porém ela está sempre sendo atualizada. Esse trigger ele vai atuar no processamento para que, ao visualizar a forma de onda, ele sempre vai desenhar a onda na mesma posição física, para que, quando eu observe a onda, eu veja essa onda estabilizada na tela. E onde é definido esse ponto de trigger, o ponto de início? Bom, o osciloscópio digital tem uma grande vantagem. Ele já memorizou a onda em algum lugar, né? Então, basta o trigger fazer sua função, que é definir um ponto qualquer de acionamento. Esse ponto de trigger vai acontecer neste ponto central aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma pequena flechinha com um T. Então, isso está indicando que nesse ponto é que vai acontecer o meu trigger. E que valor é esse aqui? É o que eu defini aqui, ó. Então eu vou pegar esse botão Trigger Level e vou ajustar. Ó, à medida que eu mexo o botão Trigger Level, ele vai mostrar um traço equivalente ao valor de tensão que vai acontecer o meu trigger. Então, essa combinação do valor de tensão e este momento do centro da tela é o valor onde está ocorrendo o meu trigger, o meu início da onda. E tem mais um detalhe que define esse início da onda. É esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho aqui quer dizer o quê? Eu vou bater aqui menu. Eu vou apertar esse menu do trigger e vai aparecer aqui na tela as funções do trigger. Então apareceram as funções. O que essas funções estão me mostrando? Eu posso escolher se a fonte do meu gatilho, ou do trigger, ou do início da onda, vai ser pelo canal 1, pelo canal 2, ou externo. Então, estou usando o canal 1. O que seria esse externo? Seria essa entrada adicional chamado external trigger. Então, eu posso colocar um sinal externo, eu não preciso usar a onda adquirida, e sim usar um sinal externo para provocar esse gatilhamento, esse início da onda, ou início do desenho da onda na tela. E tenho também algumas coisas aqui embaixo. Então, aqui ele está me mostrando que a fonte do trigger é o canal 1, o acoplamento é DC, vamos ver isso mais tarde,
E aqui o mais importante, o slope. Ele pode ser dessa maneira, então vamos apertar aqui slope. Ele está dizendo que o tipo de gatilhamento vai acontecer quando a onda estiver subindo ou quando a onda estiver descendo. Qual que eu escolho? Quando a onda está subindo, então note que esse ponto aqui do trigger. Esse ponto do trigger acontece quando a onda está subindo. O que acontece se eu bater quando a onda está descendo? Eu continuo com o mesmo ponto de trigger, só que agora a onda está descendo. Então, só para confirmar, o mesmo ponto, onda descendo. Então, slopes, nesse caso, significa borda de subida ou borda de descida. Então, esse trigger está acontecendo no momento, neste ponto, tem esse Tzinho aqui para me orientar, cruzando com essa flechinha, que é onde o trigger, então vamos melhorar aqui um pouco, onde o ajuste de trigger é feito. E nesse cruzamento acontece o trigger. Eu posso modificar esses parâmetros, posso modificar a tensão do trigger. Se eu ultrapasso o valor da onda, eu fico sem o trigger, ou seja, eu desincronizo, eu perco o sincronismo ou estabilidade. Então esse trigger tem que estar dentro da onda, do sinal a ser medido. E o trigger está no centro, porque esse foi o ponto escolhido, ou seja, na verdade, tudo isso aqui ele já memorizou antes. E apenas a visualização está sendo feita nesse ponto. Eu posso modificar esse ponto atuando no comando posição horizontal. Então, se eu atuar nesse comando, então olhando lá, se eu atuo nesse comando, eu vejo que o trigger também está andando junto. Então, aquele Tzinho vermelhinho na tela está andando junto com o comando e, lógico, a onda está andando. Então, o que está acontecendo? Eu estou modificando o ponto do trigger e isso nos ajuda a visualizar melhor a forma de onda. E também eu tenho uma visualização exatamente da onde que está acontecendo o efetivo início da onda, que é a referência do osciloscópio. E vimos então o conceito básico do osciloscópio, que é a visualização do gráfico de amplitude em função do tempo, o ajuste do tempo, o ajuste da amplitude e o trigger, que confere estabilidade à onda. Esse é o nosso primeiro momento com o osciloscópio. Em outro momento, nós vamos ver os detalhes